boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Hoje a gente dá sequência ao capítulo 10 do Evangelho. Hoje a gente vai finalizar esse capítulo, que foi bem extenso, né? Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E, dando sequência às duas últimas exposições, que foi da Dona Celuí semana passada e do Márcio na semana retrasada, hoje a gente continua falando um pouco sobre indulgência. A gente vai sair daqui hoje todo mundo expert, né, em indulgência, entender bem o que é. Então, no final aqui do capítulo 10, são os itens 19, 20 e 21, Kardec fez algumas perguntas, que inclusive quem as responde é São Luís, em Paris, 1860. Então a gente vai tentar hoje responder juntos aqui essas três perguntas, que são as últimas perguntas do capítulo. A 19 diz assim, pergunta, né? Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? A 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? E a 21. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Então, a princípio parecem perguntas simples, né? Mas não são tão simples assim. Essa primeira, a pergunta 19, então Kardec ele já nos faz uma afirmação, logo no início aqui. Ele afirma, ninguém sendo perfeito, isso não faz parte da pergunta, ele está fazendo uma afirmação. Então ninguém é perfeito. Segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Aí aqui, São Luís já começa respondendo assim, seguramente não. Uma vez que cada um deve trabalhar para o progresso de todos e para o nosso próprio progresso também. Então, como a gente sempre fala aqui nas doutrinárias, que a doutrina espírita, ela é simples se a gente for pensar nas obras básicas que Kardec nos deixou, com toda a equipe de espíritos que trouxe para ele essa revelação. Então a gente sempre fala aqui que não precisa procurar muito longe e estar colocando coisinhas, enxertos que não existem. Dentro da doutrina espírita não existe esse tipo de coisa. Dentro das obras básicas, que já diz o nome, básica, a gente tem tudo. Tem resposta para todas as nossas perguntas. Não fica dúvida. Então, para a gente embasar uma palestra, por exemplo, essas duas obras são suficientes. Como uma sempre faz ligação com a outra, quando a gente está lendo uma obra básica, sempre se remete às outras, são 5, né? Então aqui a gente vai estar fazendo a ligação do Evangelho com o Livro dos Espíritos. E aí, para responder melhor essa pergunta ali, já que ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender, ficar julgando e apontando os erros dos outros, não tem como deixar de falar de uma questão aqui do Livro dos Espíritos. Que é, na verdade, para nós que somos os imensos estudantes espíritas e trabalhadores, algumas questões daqui do Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, é toda baseada em perguntas e respostas. Kardec pergunta e os espíritos respondem. Tem algumas questões
que a gente precisa se habituando. Claro que a gente não tem a menor pretensão de estar, por exemplo, aqui se comparando a um expositor desse nível, né, de Haroldo Dutra, Alberto Almeida, Simão Pedro, né, tantos que a gente recorre a eles para estudar, e eles sabem, pá, tal questão, mas a gente também já vai se habituando, porque a gente está estudando, então é normal que a gente se habitue. Por exemplo, dentro do Livro dos Espíritos tem a questão 625, que é fundamental que a gente saiba, que fala que Jesus é nosso modelo e guia naquela questão. E essa aqui, 886, o Márcio já falou sobre ela quando ele estava falando sobre a primeira parte da indulgência, mas a gente começa a estudar sobre esse tema e não tem como a gente fugir a essa questão. Onde Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Não é como nós entendemos, é como entendia Jesus. E conforme a gente vai lendo e assistindo algumas palestras do pessoal que estuda, né, sobre a caridade, sobre a indulgência, eles usam uma sigla que eu até, quando comecei a pesquisar, pensei, o que será que significa isso? Eles falam do BIP, que são essas 3 características aqui, que os espíritos respondem para Kardec. E para se entender bem a caridade, precisa dessa sigla BIP, que é benevolência, indulgência e perdão. Essas 3 caridades, essas 3 virtudes, elas estão contidas dentro da caridade. E eu não posso deixar de citar aqui o que o Márcio explicou aquele dia, que nunca mais eu vou esquecer, que ele deu o exemplo do Aritim, né? Como se fosse a caridade, aquela fruta grande, e a indulgência que nós estamos falando aqui é um carocinho. Então ela está dentro da caridade. Aí a gente se pergunta assim, mas eu sou caridoso? Mas eu sou uma pessoa caridosa. Eu, todo final de ano, eu separo as minhas roupas que não me servem mais, né? E dos meus filhos, e os calçados, enfim. E eu faço caridade. Não é caridade, pessoal. Quanto mais a gente se aprofunda no estudo, mais a gente entende que isso não é caridade. É bom para a gente pensar que é cômodo, né? Porque enquanto eu acho que estou fazendo a minha parte, está tudo certo. Então, se a gente parar para olhar só para essa questão aqui, essa 886, que ela é bem curtinha. Se para eu entender caridade, eu preciso perceber que existem 3 virtudes, benevolência, indulgência e perdão, eu não consigo praticar uma delas. A indulgência, por exemplo, a gente também não pode ficar desanimado e pensar que a gente não está praticando e que... Não, nós estamos trilhando um caminho. Mas a gente também não pode se acomodar e achar que nós estamos fazendo grande coisa. Até porque a falta da indulgência ela é uma característica marcante nos habitantes do planeta Terra, que somos todos nós. Por quê? Porque nós nos habituamos a ver o lado negativo, o lado ruim das coisas, das pessoas e das situações. Podem analisar, por exemplo, se a gente vai ler uma notícia ou se a gente está vendo as nossas redes sociais, por exemplo,
Aquilo que é bom não dá visibilidade. Bom, tanto é que a própria mídia sabe trabalhar em cima de nós, né? Eles têm mecanismos que eles entendem o que a gente consome. Por isso que está sempre cheio de tragédia, de notícia ruim, porque é aquilo ali que o ser humano gosta de olhar e de ouvir. É ali que nós nos apegamos, no lado negativo das coisas. E a gente precisa mudar isso. Um exemplo, porque a gente sempre fala aqui sobre a reforma íntima, certo? Até semana passada a dona Celui falou que há muitos anos atrás, quando se falava em reforma dentro do espiritismo, ela achava que ia ter que comprar material de construção, né? Porque essa reforma seria onde, então, na casa? Não, a reforma é aqui dentro. E a gente fala bastante nisso, porque é um dos pilares da doutrina espírita. Essa modificação interior que cada um tem que fazer dentro de si mesmo. Então, assim, para a gente exemplificar, que eu acho que é sempre bom trazer exemplos sobre o quanto nós ainda estamos longe de fazer essa nossa reforma, vamos pegar um assunto bem atual, sobre a poluição, né, que está acontecendo no nosso mundo. Um dos assuntos bem interessante que as mídias vêm falando aí, que os grandes líderes dos países mais desenvolvidos estão se preocupando muito, é com a questão climática atualmente. Vocês já devem estar acompanhando isso, né? Porque uma previsão que se fazia lá para frente de que o país iria começar a aquecer, o país não, o mundo, né? Aquecer muito, está acontecendo agora já. Inclusive agora, há pouco tempo, foi medida a temperatura dos oceanos e aumentou, né? Lá no outro hemisfério, por exemplo, países como o Reino Unido, que eles não passavam de 20 e poucos graus no que era o verão deles lá, que para nós aqui é inverno, eles estavam batendo temperatura de 40. Eles não têm nem estrutura dentro das casas para o calor que nem está agora. Então é um assunto que preocupa, sim, preocupa. O que a gente costuma pensar sobre a nossa parte? O que a gente fala e pensa a respeito desse assunto? Um exemplo, né? Um exemplo é a poluição do nosso planeta, que é um assunto que está aí, não tem como a gente negar. Porque a gente é muito rápido no julgar. Aí a gente ouve um noticiário desse e pensa assim, mas isso aí não é problema meu. Não é assim que a gente pensa? O que eu posso fazer para mudar o que está acontecendo no mundo inteiro? E aí a gente começa a ver o lado negativo das coisas. Mas isso é responsabilidade do poder público. Isso é responsabilidade do governo. Essas doenças que estão vindo aí, isso é responsabilidade da saúde pública, não é minha. Mas nós não contribuímos para o todo, gente. Se cada um de nós pensar que tudo que está acontecendo aí, esse buraco na camada de ozônio, que estão avisando há décadas para nós também contribuímos. A responsabilidade também é minha. Eu tenho que me conscientizar que é minha, assim como cada um de vocês. Se eu toco o pau no poder público falando e depois eu pego um lixo e jogo no chão, que moral que eu tenho? Vocês percebem que isso é uma responsabilidade de todos? Que se todo mundo começar a pensar em fazer a sua parte, que é pequena, não vai dar impacto para o mundo? Não vai. Mas se cada um começar a pensar, fazer um pouquinho a sua parte, lá na frente o resultado vem. O desmatamento também está contribuindo muito para que isso aconteça. Quando foi que eu plantei alguma coisa? Mas aí eu falo mal de tudo. Mas eu fico parada. Não contribuo. Outro exemplo
não falar só da poluição ambiental, né, e física e palpável, é a questão da poluição moral. E todos nós contribuímos para isso diariamente. Como eu falei no início, tudo que é tragédia nos atiça a nossa curiosidade. A semana passada aconteceu, eu estava chegando para trabalhar ali no CAPS, 1h da tarde, e deu um acidente ali naquela esquina, bem na frente da casa a antiga casa do Nego Lima, bem na frente. E daí eles estão fazendo o asfalto ali naquela outra rua, né? Estavam fazendo, agora já terminou. Então estava tudo interditado e tal, daí o caminhão veio para descer ali e não viu que estava fechado, e daí desviou logo, daí vinha vindo um carro e uma moto daqui. O carro bateu na moto porque ficou sem visão, o caminhão se foi, nem parou. Daí a moça da moto se machucou bastante e tal. Eu, como enfermeira, tenho obrigação, né? Fui para ver como é que tava. Gente, assim, ó, sem mentira, em questão de 2 minutos, a multidão que se juntou aí. Porque daí para um, passa por ali já para, passou o outro já para. E daí ficam, e eu queria tirar foto da moça. E a moça se atentou e disse, não, eu não autorizei ninguém tirar foto. Mas, meu Deus, qual que é o propósito de tirar uma foto do acidente? E isso é uma prova de que tudo que é pra gente depois sair comentando, né? Ah, porque quem será que era o cara do caminhão lá? Porque não prestou socorro e tal. Isso é o quê que a gente está fazendo? Poluição moral. Vem um tipo de notícia no celular da gente, a gente nem vai atrás para saber se é verdade e já sai repassando. O que é isso? E a gente pode evitar isso? Claro que pode. Mas eu tenho que fazer a minha parte. É aquela velha história. Ao invés de ficar julgando o que os outros estão fazendo, eu faço a minha parte. Para que a gente possa ir avançando, então, nessa questão da reforma íntima, que a gente fala muito aqui, a gente precisa começar a se vigiar. Tem uma frase bem curtinha, né, dentro da doutrina que fala: orai e vigiai. Se a gente continuar fazendo essas duas coisas e nos esforçando para fazer as nossas preces e para a gente vigiar a nós mesmos, não é vigiar o outro. Aí é que está o detalhe. É vigiar a mim mesma. Aí eu vou começar a andar para aquilo que eu quero, que é a minha ascensão espiritual. Eu quero. Eu não sei vocês, mas eu quero. Eu quero evoluir. É por isso que eu estou aqui. Aqui dentro da... Então, a segunda pergunta do Evangelho, a primeira pergunta nós já respondemos, né? Então, quando ele pergunta se, já que ninguém é perfeito, eu tenho o direito de repreender? Não. A segunda é se eu posso ficar olhando as imperfeições dos outros, quando disso eu não posso, não vai resultar nenhum proveito para aquela pessoa. E eu estou observando. E aqui dentro do Livro dos Espíritos também tem uma questão bem interessante, que é a 903, que responde essa pergunta aqui, do Evangelho. E aí Kardec aqui faz assim a pergunta: existe culpa em estudar os defeitos dos outros? Os Espíritos respondem assim: se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. E é o que a gente faz, né? A gente observa os defeitos dos outros e comenta. Para divulgar. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Olha o que nós falamos ali da questão 886. A indulgência está contida na caridade.
Ela faz parte dessa grande virtude que é a caridade. Então aqui os Espíritos estão nos explicando assim, ó, se o meu objetivo é ver no outro uma imperfeição e eu usar daquilo para eu me corrigir em mim mesma, aí sim. Aí existe propósito. E aqui eles continuam. Ó. Antes de fazer aos outros uma censura das suas imperfeições, vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Então, normalmente quando eu aponto um defeito do outro, ele existe em mim também. Quase que 100% das vezes. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos e criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornar superiores. Então, é com esse propósito que eu posso, talvez, analisar uma imperfeição do meu amigo, do meu irmão, do meu cônjuge, enfim, da pessoa que convive comigo. Para que eu veja aquilo e pense assim, mas eu não quero ser assim. Aí sim. Aqui diz, se censurais uma pessoa por ser avarenta, sede generosos. Seja o contrário, né? Por serem orgulhosos, sede humildes. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê um argueiro no olho do seu vizinho e não vê uma crave no seu. Essa passagem também é conhecida nossa, né? É fácil a gente ver o defeito no outro, enquanto o nosso olho está cheio de... e a gente não vê. E ainda tem, cita aquela passagem de Jesus que eu particularmente acho muito bonita, que na época que Jesus esteve presente, era costume, a lei mosaica, que era o que se tinha antes dele, né? Que era olho por olho, dente por dente. E a questão do adultério, então, a pessoa que era pega em adultério, principalmente a mulher, né? Ela tinha que ser apedrejada até a morte. Isso fazia parte da lei. E era cumprido. Então trouxeram aquela mulher adúltera até ele, e ele ficou escrevendo palavras na areia para aqueles que estavam ali esperando uma resposta dele, né? E cada um leu uma imperfeição sua. E Jesus estava só escrevendo. E aí depois ele fala aquela frase dele, né? Quem dentre vós estiver sem pecados pode atirar a primeira pedra. Mas ninguém estava ali que não tinha também pecado. Aí ele continua e fala para ela, eu não vos condeno, vá e não peques mais. Ou seja, ele deu o ensinamento, mas falou para aquela pessoa, não continua, né, cometendo o mesmo erro. Porque muitas vezes, nós todos, como todos nós fazemos parte do mesmo aprendizado, ninguém está aqui melhor do que ninguém, às vezes quando a gente acha que é um erro o que uma outra pessoa está cometendo, nem sempre é um erro. Depende muito do ponto de vista. O que para mim pode ser errado, o que o outro está fazendo para ele pode não ser. Claro, quando é um erro assim, a grosso, né, a gente percebe, mas às vezes a pessoa pensa de uma maneira diferente da nossa. Então, quando a gente fala da palavra indulgência, quando Kardec trouxe dentro das obras básicas, com certeza Kardec, como ele era poliglota, né, ele entendia que existiam diferenças. A questão histórica da diferença das palavras e a questão até semântica da formação mesmo das palavras. E ele entendeu que não era tudo igual, como a gente até então a gente pensava, né? Que indulgência, a benevolência, o perdão das ofensas era tudo a mesma coisa.
E aí esse termo era usado muito pelos romanos, na verdade a palavra vem da indulgência, e ele era usado muito esse termo como sinônimo de outros termos, como por exemplo, remissio, que significava quitação, remissão, ou então relaxatio, que era alívio, atenuação, ou absolutio, cujo sentido era o de absolvição. E por fim, eles usavam muito uma palavra que é conhecida nossa até hoje, que era a palavra indultum, do latim, que significava quando as pessoas deviam tributos aos Césares, né? Uma vez por ano, os Césares eles resolviam dar um indulto para determinadas pessoas, que era perdoar as dívidas que eles tinham de tributos. E ainda hoje se usa, claro que hoje se usa a palavra portuguesada, que é indulto, ela é usada no direito, né? Como, digamos assim, um perdão. Então, indulgência, nós sermos indulgentes para com os erros dos outros, desde lá do tempo da Roma Antiga, significa que nós precisamos olhar os defeitos dos outros com mais benevolência, com mais perdão e com mais entendimento. Tem uma outra questão aqui do Livro dos Espíritos, que eu trouxe 3 questões e agora é para responder a número 21 do Evangelho, onde ele pergunta se há casos em que seja útil revelar o defeito do outro. E já aqui São Luís nos diz que isso é uma questão muito delicada. E é preciso apelar para uma caridade muito bem compreendida. E aqui ele fala assim, ó, que se a imperfeição daquela pessoa não está prejudicando outras, está prejudicando só ela mesma, a não ser, no caso, nós como pais, como mães, como educadores, faz parte da nossa missão educar os nossos filhos, né? Quando somos responsáveis por outras pessoas. Mas fora isso, se aquela imperfeição está só prejudicando aquela pessoa mesma, não tem que ver. Aqui no Livro dos Espíritos, então, tem uma última questão que eu gostaria de colocar aqui para nós, que é a 919, até no meu livro aqui, está toda grifada já faz tempo. Também é uma questão muito boa, que é respondida por Santo Agostinho. Vocês já devem ter tido contato com essa... Porque a gente está falando aqui que a maneira da gente conseguir ser indulgente é a gente se aperfeiçoando, é fazendo a reforma íntima. Mas como que eu vou conseguir? Aqui Kardec pergunta assim, ó, nessa questão 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Porque a gente nunca sabe quando a gente vai ser chamado. Eu sou muito fácil em julgar o que os outros estão fazendo, pensando que, eu vou desencarnar só, sei lá, daqui a 30 anos. Aí eu tenho tempo para me corrigir, mas a gente nunca sabe. A gente pode ser chamado a qualquer momento. E aí o que eu vou dizer? Como diz o Márcio, né? Mas eu era a Viviane lá da Casa Espírita. Mas e daí? Se eu não fiz nada para me modificar, Deus vai dizer, mas eu não me conheço, né? Então aqui, os Espíritos respondem, e nesse caso aqui, em particular, Santo Agostinho, ele nos dá um conselho bem importante. Aquele que cada noite lembrar todas as ações da jornada e se perguntar o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer,
adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Isso aqui é difícil da gente fazer? Todas as noites, no momento que a gente vai fazer as nossas orações, elevar o nosso pensamento a Deus e fazer uma retrospectiva rapidinha do que eu fiz naquele dia, só naquele. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal naquele dia. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes, e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurais em outra, eu fiz algo que eu julguei no outro. Se aprovesse a Deus, me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Então, Antes eu falei ali, a gente nunca sabe quando que a gente vai ser chamado ao testemunho das nossas obras. E se eu fosse chamado, o que eu ia temer? Então, a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Eu trouxe aqui algumas questões entre esse material que a gente acaba estudando para fazer a exposição, porque assim, a nossa reforma íntima, quando a gente entra em contato com isso que a gente precisa fazer, pode ser que venha à nossa cabeça assim, meu Deus, mas eu preciso modificar uma coisa muito grande em mim de uma hora para outra. Não é assim. Inclusive, a gente sabe que muitos lugares que às vezes as pessoas acabam indo em busca de respostas, e a gente entende, porque hoje em dia a gente está passando por um momento difícil. Então, tem pessoas que querem que as coisas sejam muito imediatas. A gente conversava hoje isso nos nossos estudos. E parece assim que aquilo que está lá fora, que é cobrado de valor financeiro e às vezes um valor alto, aquilo é que vai dar resultado na minha vida. E não é. Mas as pessoas estão buscando. E a gente também não pode julgar. Nós, aqui, sabemos que é aqui dentro, que é o nosso tratamento. É aqui que está a resposta para as nossas dúvidas, para as nossas aflições. Não tem como fugir disso aqui. E depois que a gente entende, não precisa fugir do que está aqui. Mas até então, quando a pessoa ainda não entendeu, ela vai buscando. E a gente sabe que em alguns lugares se fala, um exemplo assim, eu vou conhecer Jesus, eu vou me entregar para Jesus e eu já vou ficar bom no outro dia. Isso não existe, pessoal. Não existe. Vamos ser bem coerentes. A gente sabe o quanto é difícil a gente modificar alguma coisinha em nós. Existe milagre, existe fórmula pronta, um lugar que a gente vai frequentar e de uma hora para outra a gente vai se tornar um espírito puro. Não existe. Então, quando a gente fala aqui em reforma íntima, é um processo lento, é passo a passo. Não existe pular de grau. Não tem como eu começar agora e querer ir lá para frente. Não tem. É passo de formiguinha. Só que se eu não começar, aí também não adianta. Então eu tenho que começar. Então, aqui em alguns estudos que eu andei lendo, eles falam que para que eu possa praticar a indulgência um dia, eu tenho que começar a me exercitar. E eu acredito que para todas as nossas virtudes que nós estamos buscando,
é tudo uma questão de exercício, de hábito. Porque a gente acaba adquirindo alguns outros hábitos, não é mesmo? Por exemplo, o hábito de tomar água. Eu não tinha o hábito de tomar água, e é uma coisa que não é legal para a nossa saúde. No começo, é difícil tu tomar uma garrafinha daquelas de água durante o dia. Porque não vai, sabe? Parece que não vai. Porque não tem o hábito, mas depois tu te acostuma, e aí faz falta. Faz falta na tua vida. É só no começo, e é a mesma coisa quando a gente quer se livrar das nossas imperfeições. É tudo uma questão de hábito. Então, algumas coisas a gente tem que ir na mesma tecla, todo dia. Até que depois se tornou hábito. Então, aqui eu tenho 10 exercícios. Eu vou ler pra gente. Quem sabe, 1 ou 2 a gente já consegue fazer. Alguns, quem sabe, conseguem mais, e que bom. Mas são exercícios que a gente precisa praticar. Então, o número 1 é afastar pensamentos não edificantes e também conversas. Nós estávamos falando antes, né? Existem coisas que não nos acrescentam em nada. E isso aqui eu não estou falando somente de doutrina espírita. Não. Isso aqui a gente está falando de energia. E isso é uma coisa que eu acredito que todo mundo entende, porque é física, né? Prof? É física. Não tem como a gente negar. Física está ali para ser estudada. E energia é uma coisa física. Existem conversas, assuntos, que a maioria das pessoas gosta, que não nos fazem bem. E a gente tem o hábito de ficar, né? O fulano vem aqui e vai me contar, por exemplo, de um acidente, conta detalhes. Não faz muito que aconteceram vários acidentes aqui na cidade. É muito triste para o nosso município em si, para as famílias, enfim. O que eu posso fazer para contribuir, pessoal? É ficar remoendo aquilo ali que aconteceu? É ficar dando detalhes um para o outro? Ah, eu ouvi falar que fulano foi... Gente, isso não presta. A única coisa que eu posso fazer é fazer uma oração, é pedir para Deus, para amparar esses familiares, para o plano espiritual amparar esses espíritos que desencarnaram de uma maneira tão trágica. Isso é a única coisa que a gente pode fazer que vai fazer bem para mim e para eles. Então, esse exercício não é difícil de fazer. É uma questão de hábito. A partir do momento que as pessoas vierem falar comigo e me contar uma fofoca e eu dizer assim, ó, o Márcio esses dias estava falando isso, não quero saber, obrigado. Não precisa ser indelicado nem nada. Ser sincero, não vai trazer nada para mim, não precisa. O número 2, sempre que eu passar por alguém, emitir bons pensamentos. Mas isso, assim, não significa que eu tenho que passar pelas pessoas e, nossa, ficar, né, dando glória para tudo. Não é isso. Emitir um bom pensamento. Uma pessoa que trabalha comigo, por exemplo, para que ela tenha um bom dia. Ou se eu sei que ela vai passar por uma situação, às vezes, difícil, que eu consiga fazer uma prece curtinha por ela. Para que ela consiga enfrentar aquilo de uma maneira melhor. Todos nós temos capacidade de fazer isso. E faz bem para nós e para o outro. O número 3, meditar por pelo menos 5 minutos, orar antes. Mas isso aqui não é aquela meditação, tá, pessoal? Não é aquela meditação do yoga lá, que a gente tem que ficar em posição de lótus e tal. A dona Célia Luiz sempre fala aqui para nós, quando a gente vai fazer um trechinho do Evangelho, de manhã e de noite, sempre um trechinho curto. Lê um pedacinho do Evangelho e depois reflete sobre aquilo. Então é esse tipo de meditação que está falando aqui. O número 4, evitar o descontrole emocional.
Aí fala aqui da raiva, da cólera, da ira. Não é fácil. Principalmente para quem é mais explosivo, né? Acontece as coisas, a gente já tem aquela tendência de explodir. Mas eu consigo, se eu quiser e me esforçar, ser mais forte do que os meus sentimentos. Afinal de contas, sou eu que mando no meu cérebro. Sou eu que governo ele. Então, isso daqui também é um exercício que a gente pode começar a fazer. Número 5, exercitar a paciência. Esse aqui é para mim. Exercitar a paciência, daí ainda fala assim, entre parênteses, esperar 1 minuto. O que é esse esperar 1 minuto? Se eu estou vendo que eu vou perder a paciência com alguém, eu não vou contar até 10, eu vou contar até 60. Aí pode ser que passe, né, aquela vontade de perder a paciência. Isso é um exercício. Eu não vou ficar paciente de um dia para o outro. Né, Rosalene? Então é um exercício. O número 6, esse daqui eu achei bem interessante. Ó. Ser solícito no dia a dia. No trabalho, na rua, no trânsito e em casa. Exemplos, né? Ser solícito. Não é com grandes coisas, é com coisas pequenas. É assim que a gente vai se modificando com coisinha pequena. Dar um lugar para alguém numa fila, passar no trânsito, às vezes tem algum apressadinho, a gente deixa passar. Não tem problema. Isso é ser solícito. Dar um bom dia, uma boa tarde com um sorriso bem bonito para uma pessoa que a gente passa na rua. Número 7 fala em evangelho no lar ao menos uma vez por semana. Ao menos uma vez por semana. Isso aqui, para quem já está entendendo a doutrina espírita e não está fazendo, por favor, pessoal. Evangelho no lar é básico. Número 8, ler pelo menos uma mensagem edificante ao dia. Pelo menos uma. Por dia. Olha o dia nosso como é grande. E a gente lê tanta bobagem. A gente perde tanto tempo, né? Lendo coisas que nem nos dizem respeito. Então, lê uma mensagenzinha. Esses livrinhos que a gente tem aqui, por exemplo, A Vinha de Luz, Pão Nosso, tudo mensagem pequena. É fácil de ler. Uma por dia. Número 9, exercitar o autocontrole. Então, como diz aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo e depois que tu te conhece, tu consegue te controlar. E o número 10, que é bem importante também, e que todos nós temos o costume de fazer toda hora. Evitar queixar-se da vida. Acontecem inúmeras coisas boas para nós, todos os dias. E a gente só pega naquela coisinha que enroscou durante o dia, né? Aquele defeitinho que aconteceu no meu dia. Aí aquilo ali a gente fica martelando às vezes uma semana. E fica se queixando. Então são exercícios que não são difíceis, nenhum desses 10 aqui concordam, não tem nenhum difícil. Claro que se eu for fazer todos eles, nossa, então eu já estou super bem. Mas se a gente já consegue fazer alguns, que bom. E por fim eu trouxe uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier. O título da mensagem é Quem és? Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outro? Tiago 4,12. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões e relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades
que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador, por exemplo, necessita analisar os elementos da composição humana que integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças encaminhadas em sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si mesmo antes de responder às indagações tentadoras. Será este um assunto do meu interesse? Quem sou? Estarei, de fato, em condições de julgar alguém? Aí algumas pessoas querem vir dizer para nós que a doutrina espírita tem que ser revista. Essa mensagem aqui é de Tiago, 2000 anos atrás. Olha a atualidade dela. Então, que nós possamos refletir a respeito das colocações, né, que são para todos nós. E eu só vou terminar aqui com uma frasezinha do nosso apóstolo Paulo. Sejamos alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos 12, 13. Que assim seja. Que assim seja.